Fala galera do primeiro ano. Eu escolhi da apostila, isso aqui é do livro de atividades, página 4. Página 4 e página 5. São exercícios bem básicos para a gente começar a trabalhar com conceitos de grandezas químicas. A gente fica preocupado se o exercício é muito básico, mas para vocês que estão iniciando, esses conceitos mais básicos são importantes porque constroem de maneira mais fácil depois os conceitos mais elaborados. Exercício número 1. Um elemento químico hipotético X apresenta os seguintes isótopos. Ele vai ter o elemento X de massa 20, o elemento X de massa 22 e o elemento X de massa 25. Então ele tem três isótopos de massa 20, número de massa 20, número de massa 22 e número de massa 25. Sabendo que as porcentagens de ocorrência desses isótopos são respectivamente: o de massa 20 corresponde a 25% do encontrado, o de massa 22 corresponde a 30% e o de massa 25 corresponde a 45%. Calcule a massa atômica. Lembrando, né? O que vai na tabela periódica não é o número de massa. O que vai na tabela periódica é a massa atômica, que é a média das massas dos diferentes isótopos encontrados na natureza, cada um multiplicado pela sua abundância. Percebe? O número de massa 20 corresponde a 25% do total. O de massa 22 corresponde a 30% do total. O de massa 25 corresponde a 45% do total. 25%, 30%, 45%. Vamos lá então. 25 vezes 20, eu vou ter então aqui 5.000, né? Confere comigo. 5.000, que vai dar... Não, 500, desculpa. 500, ok? 500 mais 22 vezes 30 vai dar 660, mais 25 vezes 45 igual 1.125, dividido por 100. Eu vou ter então 1.125 mais 660 mais 500 igual a 2.285 dividido por 100. A massa atômica desse elemento X hipotético vai ser igual a 22,85 unidade de massa atômica. Tranquilo? Então percebe, não existe nenhum elemento X de massa 22,85. Eles existem de massa o quê? 20, 22 e 25. Então o número que vai para a tabela periódica vai ser a média desses diferentes isótopos encontrados na natureza. Tranquilo? Número 2. Desculpa. Consultando as massas atômicas na tabela periódica dos elementos químicos, e determine a massa molecular para as seguintes substâncias. Vamos lá então. Qual é a massa do gás ozônio O3? Pessoal, o oxigênio tem massa 16. Como o ozônio é O3, eu faço 16 vezes 3. A massa do ozônio é 48 U. Letra B, qual é a massa molecular do gás carbônico, do dióxido de carbono? O carbono tem massa 12, o oxigênio tem massa 16. Na molécula de CO2 eu tenho um C e tenho 2 oxigênios. Então eu vou ter o que aqui? 12 vezes 1, 12, 16 vezes 2, 32. Somando os dois, a massa molecular do gás carbônico é 44 U. Tranquilo?
Lembrando, eu vou fazer aqui para vocês, quando você pegar a tabela periódica, por exemplo, o oxigênio, vai estar o símbolozinho dele, que é a letra O, vai ter, não interessa a posição, não grava a posição, ele vai ter dois números associados ao elemento químico. O maior número vai ser a massa atômica. Por exemplo, aqui o carbono, você pega a tabela periódica, você vai lá e procura pela letra C, que representa o elemento químico carbônico. Aí você vai ter um número atômico 6 e a massa atômica 12. É o maior que você vai pegar para calcular a massa. Tá? O menor é o número atômico, o menor é o Z, que é o número atômico, e o maior vai ser a massa. Soda cáustica, Na ou H? Vamos lá, o H a gente já sabe que a massa dele é 1. O O a gente já fez nos dois anteriores, já vai gravando que é 16. E o Na, vamos lá. Ah, Edmir, eu vou pegar a tabela periódica. Eu vou lá e procuro pelo símbolo dele, Na. Vai ter 11 e vai ter 23. Qual é a massa dele? O maior é a massa. Então a massa do Na é 23. Como eu tenho um Na, um O e um H, tudo é vezes 1. Ok? Que vai dar então 1 mais 16, que dá 17. 17 mais 23. E eu vou ter então o quê? 40U. Tranquilo? Fechou? Letra D. Qual é a massa do ácido sulfúrico? A massa molecular do ácido sulfúrico? O H tem massa 1. O enxofre tem massa... Eu vou fazer aqui. Aí você vai na tabela periódica, procura pelo enxofre. Ele vai ter 16 e 32. Você vai lá e pega aqui. Pega o maior. Tá? Então a massa do enxofre é 32. Vamos lá então. E o oxigênio a gente já sabe que é quanto? 16. H2. Então eu pego a massa do H e multiplico por 2. S1. Então eu pego a massa do enxofre e multiplico por 1. Oxigênio 16. Aqui eu tenho 4. Então 16 vezes 4. 16 vezes 4, 64. 32 vezes 1, 32. 2 vezes 1, eu vou ter 2. Somando tudo isso, vai dar 96 mais 2, 98. Ademir, se tiver assim, por exemplo, ó. Se tiver, por exemplo, eu vou pegar... Eu vou fazer aqui, um elemento X, que você está calculando, tá? Ele tem massa 12,1. Você pega um elemento, vamos ver aqui, o cloro de cabeça. Vamos dizer assim, ó, 35,4. E você pega, por exemplo, um elemento oxigênio 15,99. Como a gente havia feito no primeiro exercício, está vendo? Geralmente a massa atômica não vai dar um número inteiro, já que ela é a média. Então, você pode encontrar essa situação aqui, ó. Com qual número que eu costumo... A gente pode arredondar isso, né? Então, por exemplo, se o número for... vou botar aqui, ó, vírgula 1, vírgula 2 ou vírgula 3, você puxa para baixo. Então, por exemplo, 12,1 você costuma trabalhar com 12. Se fosse 12,1, 12,2 ou 12,3, você arredonda ele para baixo. Quando ele termina com 0,4, 0,5 ou 0,6, você puxa ele para o meio. Então, por exemplo, ficaria o que aqui para o cloro? 35,5. E quando ele está 0,7, 0,8 ou 0,9, você arredonda para cima. Então, por exemplo, oxigênio, você trabalharia com 16. Entenderam? Então eu tenho aqui numa escala de decimais, ó, eu tenho aqui o meio, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então esses aqui você puxa para baixo, 0,1, 0,2, 0,3.
Esses aqui, 0,7, 0,8, 0,9, você puxa para cima. Esse intermediário, 0,4, 0,5 e 0,6, você deixa no meio como está. Né? Se você fazer precisamente, você usa esses números com vírgula. Mas, via de regra, a gente sempre arredonda para facilitar o cálculo. Vamos lá então, continuando? Olha aqui. Opa. Vamos lá então. Carbonato de cálcio, CaCO3. Então eu vou lá e procuro cálcio. Então a gente não viu o cálcio ainda. Vou colocar aqui, ó. O cálcio tem número atômico 20 e massa atômica 40. Então a massa do cálcio é 40. A massa do carbono a gente já viu que era 12. E a massa do oxigênio a gente já viu várias vezes que é 16. CaCO3. Ca é 1. C também é 1. O é 3. CaCO3. 40 vezes 1, 40. 12 vezes 1, 12. 16 vezes 3, 48. 48 mais 12, 60. 60 mais 40, 100 unidades de massa atômica. Sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. Tá? O alumínio, o S e o O. Atenção aqui. O alumínio tem massa 27. O enxofre tem massa 32. E o oxigênio tem massa 16. Al2. Então você pega o alumínio, faz vezes 2, que vai dar 54. Ali está assim, pessoal. SO4. Está assim, né? Al2SO4, 3. Está aqui. Então eu tenho 2 alumínios aqui. Esse 3 está multiplicando o S. Então eu tenho 3 enxofres. Eu multiplico por 3. 32 vezes 3 vai dar o quê? 96. E o oxigênio eu vou ter 3 vezes o 4, que vai dar 12 oxigênios. Então aqui eu tenho vezes 12. Entenderam? Está multiplicando todo mundo ali. Então eu vou ter 16 vezes 12, 192. Quando eu somo todas as massas aqui, eu vou ter a massa da molécula, a massa molecular. Ou nesse caso, a massa do composto iônico. Tá? 192 mais 96 mais 54 vai dar 342 U. Galera, vamos dar sequência então e vamos fazer a letra G e a letra H para terminar esse exercício e passar para o último, que é o exercício número 3. Letra G, fosfato de cálcio. Eu vou copiar aqui para ficar maior. Então é Ca3, PO4, 2. Vamos lá então. Elementos: eu tenho cálcio, eu tenho fósforo e eu tenho o oxigênio. Massa atômica do cálcio, 40. Do fósforo, 31. Do oxigênio, 16. Agora multiplica a massa pelo número de elementos que compõem, que aparece na molécula. Cálcio, eu tenho 3. Então 40 vezes 3. Fósforo, eu tenho 2 vezes 1. Então eu tenho 2. Oxigênio, eu tenho 2 vezes 4. Então eu vou ter 8. Então eu vou ter aqui o que? Eu vou ter 40 vezes 3, 120. 31 vezes 2, 62. 16 vezes 8, 128. Certinho? Então isso é para eu ter agora a massa total, eu vou somar todas as massas dos elementos que compõem a fórmula. Eu vou ter então 120 mais 128 mais 62, totalizando 310 unidades de massa atômica. Ok? Essa então é a massa molecular do fosfato de cálcio. Vamos para o último que tem ali, ó. É sulfato de cobre 2, CuSO4. Aqui tem um pontinho, galera, e tem 5H2O. O que é que significa isso? Significa que isso aqui é um sal hidratado. Ou seja,
esse sal, ele está acompanhado, é como se fosse um sal úmido, tem umidade junto com ele, tá? Então, se você quiser o sal anidro, o sal sem água, você pega esse sal aqui, leva para uma estufa, aquece, a água vai evaporar, porque é um composto covalente, e o sal, que é um composto iônico, vai resultar no final, então, livre de água. Esse pontinho não está multiplicando, significa que essa água está agregada, incorporada ao sal. Então, vamos lá então. Olha só, o cobre tem massa 63,5, mais o enxofre tem massa 32, mais o oxigênio tem massa 16. 16, só que são 4 oxigênios, vai dar 64. Pessoal, essa é a massa do sulfato de cobre 2. Esse ponto de multiplicação vai virar um mais aqui. Eu tenho mais 5 moléculas de água. A gente sabe que a massa do hidrogênio é 1, como são 2 na água, vezes 2 dá 2, mais 16 do oxigênio vai dar 18. Então eu tenho 5 águas, 5 vezes a água. Então é 5 vezes 18. 5 vezes 18, 5 vezes 8, 40, vai 4, vai dar 90. Então eu vou pegar aqui, eu vou ter, deixa eu pegar minha calculadorazinha aqui. Eu vou ter então o que aqui? Eu vou ter 63,5 mais 32 mais 64, que é a massa do sal, mais 90, que são as 5 massas da água. Total 200, somando tudo, 249,5 U. Entenderam? Então o que é esse valor total aqui? Esse valor é a massa do sal, que é o sulfato de cobre 2, mais 5 vezes a massa da água. Tá? A massa da água é 18, 5 vezes 18, 90. 90 mais 159,5, que é a massa do sal, totaliza 249,5. Vamos finalizar com o exercício número 3 então, rapidinho. Olha lá, a nicotina, substância presente no cigarro, apresenta a fórmula. Deixa eu copiar aqui embaixo para a gente não... Ela tem fórmula C10H4N2. Fechou? Então gravem essa fórmula. C10H4N2. Letra A. Quantos elementos constituem essa fórmula? Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 3 elementos. A Carteira Nacional de Habilitação. O CNH, carbono, nitrogênio e hidrogênio. São 3 os elementos. Quantos átomos compõem cada molécula de nicotina? Eu tenho 10 de carbono, mais 4 de hidrogênio, mais 2 de nitrogênio, totalizando 16 átomos. Lembram a diferença entre um átomo e um elemento? Elemento é o carbono, o nitrogênio e o hidrogênio. Átomos, eu vou ter então 10 de carbono, 4 de hidrogênio e 2 de nitrogênio, totalizando 16 átomos. Qual é a massa atômica de cada elemento que constitui a nicotina? A gente já está craque, né? Então a gente já viu a repetição de várias vezes isso aqui. Carbono, nitrogênio e hidrogênio. A gente sabe que a massa do carbono é 12. A gente sabe que a massa do nitrogênio é 14 e a gente sabe que a massa do hidrogênio é 1. Calcule a massa molecular da nicotina. Então, carbono, nitrogênio e hidrogênio. Carbono tem massa 12, nitrogênio tem massa 14 e hidrogênio tem massa 1. Carbono são 10, então é 12 vezes 10, que vai dar 120. Nitrogênio é 14, que são 2, vai dar então o que aqui? 28. E hidrogênio são 4, então é 1 vezes 4, que vai dar 4. Somando tudo, eu vou ter então aqui 148, 152 U, ou Mi, 152 unidades de massa atômica. Certinho, galera? Eu vou deixar aqui o link para outra aula que a gente resolveu então exercícios relativos a número de massa, massa atômica,
tá? Massa fórmula, massa molecular, para vocês revisarem direitinho. Isso aqui é o básico, mas é importantíssimo vocês pegarem bem. Eu fiz bem pausado, com bastante calma, falando bem suave, para que vocês então pegassem os detalhes desse conteúdo fundamental para a química. Beijo para vocês, um grande abraço. Tamo junto sempre. Até a próxima aula.